meu armário aí no fundo, mas não tem problema, é papo de TST. A ideia é conversar sobre segurança do trabalho sem frescura, né? Tem gente que tem, como é que é? Estúdio, aquele lance de podcast, né? A gente pega o celular e começa a falar um monte de besteira. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente tenta pelo menos fazer umas coisas legais. Então vamos ver aqui se está transmitindo, que eu estou brigando aqui com o YouTube para ver se ele está transmitindo mesmo ou não. Eu também só vou saber disso depois. Eu não cheguei a olhar lá. Estou tentando atualizar aqui o site, não estou... Deixa eu ver se lá no nosso site está saindo. Quanto tempo, Adir? Quantos anos, hein? Tô ficando velho, hein, Adir? Tá ficando? Não, já tô. Não, tô dizendo eu. A gente se viu faz alguns anos ali. Faz horas que a gente não se vê. Como é que tá? Mas não sabe quem você é, Gabriel. Você tem que aparecer. Hoje é dia de cara feia. O único bonito aqui é o Adir. Mas a gente aqui em Santa Catarina é feioso. Eu tô com 72, cara. Ah! Eu fiz 51. Vocês são todos jovens. Eu sou motor 6.0. Tudo jovens, tudo. Estão me ouvindo bem? Hoje é uma data especial para a gente. Nós agendamos uma data para bater papo, porque a gente normalmente não está fazendo o papo de TST sempre, até por causa das nossas agendas, né? Como se a gente fosse super ocupado, mas somos, né? Todo mundo tem suas ocupações, suas atividades até familiares e muitas vezes não dá para estar sempre presente. Mas a intenção hoje foi, como daqui a pouco está chegando o dia 28, né? Que é a data célebre aí do Abril Verde, de fazer também uma homenagem, comemorar o Abril Verde. Comemorar não digo muito porque a gente fala que no período de abril, algumas pessoas perderam a vida, se machucaram, estão feridas até hoje, graças ao que a gente chama de acidente de trabalho. Então, é uma data de celebração, mas para a gente comemorar o que a gente tem feito. Porque não tem nada de bonito nisso. É como a morte de Tiradentes, né? A gente não pode celebrar a morte de alguém. Não dá. Mas a gente lembra que Tiradentes foi um cara que entrou para a nossa história, também em abril, e que, baseado nele, foi feito inúmeras coisas positivas até chegar ao ponto que nós temos, que chamamos de democracia, a liberdade de falar e sermos quem somos no país. Então, o Abril Verde tem um pai. Eu diria que tem muitas pessoas que falam que são pais de Abril Verde, mas o pai, pelo menos na minha visão e na visão de muitos aqui do sul do Brasil, e acho que o Brasil todo, é o Adir. E o Adir tem uma condição que muita gente aqui de Santa Catarina, já que a maioria que deve estar participando aqui do nosso bate-papo é de Santa Catarina, e nesse inteirinho de sindicato, né, da reativação do nosso sindicato, eu fiquei sabendo através do Adir de coisas que eu nunca ouviria da história do nosso sindicato. Então, por isso que hoje a gente celebra o Abril Verde como data da nossa profissão, que a gente pode gritar no meio da rua numa boa que nós estamos matando pessoas e que a gente está deixando muita gente doente, ferida, triste, ruim. E esse mês é o mês que as empresas todas fazem isso. E é muito bacana, nos canais oficiais que o Adir tem, a gente vê vários TSTs, e não só TST, tem bastante menina de recursos humanos, muitas empresas, né, fazendo essa atividade que foi gerada graças a esse homem do Paraná que nos visita com muito orgulho, que é o Adir. Então, vou deixar a palavra com ele, primeiro para ele falar um pouco sobre o que é essa aventura chamada Abril Verde na vida dele, que deve ocupar muito ele, por isso que a gente vai ser bem rápido nesse papo, e que ele possa contar um pouquinho dos causos do nosso nascimento, que se hoje a gente está falando, estamos reativando o Sindicato de Santa Catarina, é graças a esse camarada bom aí. Ele, junto com outros técnicos de segurança do trabalho do passado, para não chamá-lo de velho, porque ele não é velho, é um grande garoto, né? Olha a cara de um homem como ele. É o que a gente fala nas palestras sobre INSS, sobre aposentadoria. A gente que tem barba branca, cabelo brancão, a gente é moleque ainda.
Adir é um moleque, pelo amor de Deus, é um orgulho saber de um cara que está com essa idade e com tanta energia. Rezo todos os dias para chegar na idade do Adir com essa vitalidade, essa energia toda, porque né, muitos colegas não conseguem por causa da saúde. Mas, Adir, antes de mais nada, nosso agradecimento especial pelo Abril Verde, porque se hoje a gente comemora é graças a você, pela história que nós temos e que hoje alguns colegas que estiverem aqui e que vão ver esse vídeo gravado no YouTube sobre o que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança e Trabalho de Santa Catarina. Com a palavra, Adir. Olá, obrigado pelas palavras aí. Gratidão, né? Claro que tenho vaidade, né? Tenho ser humano normal, mas quando a gente fica mais velho, a gente entende um pouquinho e a gente aprende até a ficar mais humilde. Então, eu tenho carinho, né? Eu fiz da segurança e saúde do trabalho a minha missão de vida, né? E Santa Catarina eu tenho um carinho enorme pela ação que nós fizemos em Santa Catarina, né? E me emociono porque já faleceu o Sérgio Roberto Machado, que morava no Saco dos Gimões, em Floripa, que era uma pessoa sensacional, cara bem-humorado, crítico, muito politizado. Por ser casado com uma argentina, ele falava muito bem espanhol, então a gente brincava falando em espanhol. Então e uma pessoa divertida, culta, né? Ele era um técnico da FUCAT, que acho que nem existe mais, que é a Fundação Catarinense do Trabalho, que era vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho. E, claro, nós tivemos a felicidade, talvez, de pegar o ato da redemocratização do país, né? Que nós criamos as primeiras associações, né? Aí em Santa Catarina era a Procetesc, né? Aqui no Paraná era a Protecepar, e em São Paulo a Procetesp. E só que tinha um nome de técnico essa associação, só que ainda nós éramos somente supervisores de segurança. As associações nasceram em 81, 82, né? E 88 é que nasceu os sindicatos. E o Sindicato do Técnico do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e São Paulo nasceram no mesmo dia. Antes só tinha nascido o sindicato, que foi o primeiro, foi do Ceará, que é um camarada de Blumenau, Clésio Mário Show. Se ele não se aposentou, e que eu acredito que não, porque é outro teimoso igual a Adir, ele deve estar lá na vigilância sanitária, alguém que tiver contato em Blumenau, Clésio Mário Show. É igual aquele ex-primeiro-ministro da Alemanha lá, o sobrenome dele. O Clésio, que foi o primeiro presidente do sindicato técnico do Brasil. O primeiro sindicato foi lá do Ceará, em 87. Em 88, a gente criou daí os 3 sindicatos, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E aquele tempo, né, era para conseguir a carta sindical, que é tipo um certificado, era geralmente um deputado federal do estado, né? E nós não, nós se mandamos daqui de Brasília, né, daqui para Brasília, e não tinha hotel para ficar, né? Não tinha. Nós ficávamos em pensãozinha, horrível lá. E ficamos acompanhando o processo, todo o processo da carta sindical de ir para um gabinete, ir para outra sala. Nós fomos acompanhando isso até ir para a sala do ministro e o ministro assinar a carta sindical. Então, e nessa volta aí, com o João Carlos Figueira, o pessoal sumiu com ata, documento, tudo que é um pecado isso, né? Só que essas atas e estatuto aí pode ir no cartório que encontra lá. Eu tive que ir em Brasília, por sorte o Medeiros era o chefe de gabinete do ministro Lupe, e conheço bem o Medeiros, e foi lá e ele me deu uma carta e eu trouxe para o João aí. Então, se não tiver, a gente resgata de novo, uma outra ida para Brasília, aí eu vou lá no Ministério resgatar uma cópia da carta sindical do Sintesc, né?
Então, é muito importante, né? Porque nós fizemos em 86 o primeiro Congresso Nacional em Fortaleza, 3 dias lá de debate. O pessoal falou, não vai ter ninguém. No fim, tinha perto de 500 técnicos lá, em, lá em Fortaleza. E em 89 a gente fez daí em Floripa, no SIC ali. Tinha perto de 1.000 técnicos de segurança do trabalho. A gente foi, fizemos uma grande articulação, cada um ia para um lado. Me lembro que eu fiquei responsável de articular os secretários. Eu fiz convite para todos os secretários do trabalho dos estados do Brasil inteiro. E ainda fui num congresso do CONAST, que é o congresso, que é o grupo de secretários do trabalho, em Porto Alegre. Fui lá e tive a oportunidade de falar e fazer o convite, e dezenas de secretários do trabalho. A Fundacentro do Brasil inteiro participou, muita gente do Brasil inteiro, inclusive o presidente da Fundacentro participou desse congresso em 89 em Florianópolis. Então, é um pecado que eu tenho poucas fotos, né? E tinha muita foto. Então, podemos fazer um registro, né? Esses registros devem estar guardados com o menino que era acho que trabalhava na Consul, que deve ter, talvez, né? Eu não sei se podem resgatar esses documentos, que é importante, né? Não é história das pessoas, né? Então, eu tenho um carinho enorme. E o Sérgio Roberto Machado acabou se desgostando, né? Porque eu sei bem, né? Você hoje janta com o secretário de Estado, com um monte de autoridade, e daí ele acho que foi mandado embora, a FUCAP fechou, ele perdeu o trabalho, e você tem que chegar em casa, né? Então não adianta você estar lá com autoridade, né? Eu nessa fase aí, eu fiquei afastado da Fundacentro por denunciar a falta de segurança na cidade de Londrina, onde morriam 40, 50 trabalhadores por ano somente na construção civil em Londrina. E no dia 10 de janeiro eu dei uma entrevista para a Folha de Londrina denunciando isso. E daí o meu chefe quis fazer um H com os patrões, né, com os empresários, sindicatos patronais, FIEP e tal aqui. E acabou me tirando de Londrina e fiquei um ano afastado, 87, 88. Saiu publicado no dia 10 de janeiro de 87. Dia 9 de maio de 88, eu fui afastado da Fundacentro para apuração de fotográfico e voltei só no final de 92, que eu ganhei na Justiça. E fiquei sem salário, sem emprego, né? E nessa época aí foi pior, porque eu li mais, aprendi mais. A gente tinha aí fundado a Força Sindical nessa época. Eu acabei viajando eleições de sindicato em outros estados, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, aprendi mais. Acabei, em 1990, indo para Moscou, até nessa época. Então, houve um aprendizado muito grande, né? Então, a gente vem aí fazendo, né, um trabalho que é muito importante, de resistência. Não é nem tocar um sindicato. O trabalho que a gente faz, né, eu estive ontem, quinta e sexta, eu estive no Congresso Internacional de Leis Trabalhistas e Sindicalismo. Eu estive representando a UGT e estava o doutor Godinho, o pessoal do TST de Brasília, procuradores do Brasil inteiro, né, de vários locais do TST, e eu fiz uma falinha lá de 5 minutinhos, mas foi muito importante. Eu nem postei as fotos ainda lá com os ministros do TST, e a fala deles, que eu queria dizer, que foi muito importante, né? Que é uma coisa que eu tenho uma noção, mas é diferente a gente ver a academia falar. É diferente a gente ver uma pessoa falando em nome da instituição, que é o nosso bastião, que é o nosso guardião, né, do mundo do trabalho, que é a Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho,
e os tribunais regionais e as justiças estaduais, as procuradorias. E conheço o Dr. Glaucio hoje, que é o procurador-chefe nacional do Ministério Público do Trabalho, é meu amigo pessoal. Então, foi feito um resgate, né, desde lá de Margaret Thatcher, do Estado mínimo, né, desse ataque do empresário, do mundo econômico, né, da elite econômica, não do Brasil, do mundo ao mundo do trabalho. E o que está acontecendo aqui, está acontecendo na Europa, está acontecendo em Portugal, ali, né, que eu tenho mais contato com o Dr. João Ariosa, lá de Portugal, esse ataque às instituições, ataque à democracia, e, claro, junto, o mundo do trabalho é atacado enormemente, e, claro, quando você quer atacar o mundo do trabalho, você tem que atacar o movimento sindical. Porque o movimento sindical tem uma capacidade de se renovar cada vez mais, né? No Brasil, se alguém lê um pouco, né, sabe que Getúlio, né, teve uma parte democrática, outra parte de ditadura, né, fechou muitos sindicatos, mas ele reabriu de volta. Em 64, mais de 600 sindicatos foram fechados, e mais de 150, em 48 horas, mais de 150 dirigentes sindicais foram presos. Mas se renovou e voltou novamente, né, e voltamos à democracia de 86, 84 para cá, com direta já, mas esse ataque é muito grande. Então, quem está entrando no movimento sindical agora tem que ter essa consciência de que está havendo, né, um ataque muito grande. O Gabriel deve ter noção, né, que aconteceu aqui no Paraná, por exemplo, né, difícil nós passar um mandato sem que nenhum da diretoria seja mandado embora ou agredido dentro da empresa, ameaçado ser demitido, né? Então, é muito importante esse nosso trabalho. E a denúncia que eu fiz na época da entrevista, que eu fui afastado da Fundacentro por quase 5 anos, por essa indignação. Só que eu sempre coloquei para fora, e na entrevista eu disse tudo que achava que podia naquela época, mas, claro, eu tinha consciência política que nós estávamos ali saindo de uma ditadura e que o ranço da ditadura ainda permanecia muito grande. Então, essa indignação, né, não aceitar. Se eu fosse um general, né, eu tenho que ter consciência que vou perder alguns soldados, vou perder alguém do meu time. Nós não estamos numa guerra, nós estamos no trabalho. Então, nós não podemos aceitar e naturalizar a morte no trabalho, o acidente grave, a doença, né, no mundo do trabalho. O trabalho não é feito para isso. Então, é uma indignação. Eu até conto nas palestras que, quando saiu aquela música do Leandro Leonardo lá, em vez de você ficar chorando por ele lá, eu fiz uma camiseta naquela época, escrito aqui assim, acidente do trabalho, em vez de você ficar chorando por ele, luta contra ele. Mas eu consegui pouco dinheiro, pouco patrocínio, né, para as camisetas, e eu sempre olhei, quando eu via um comercial, né, eu sempre pensava em algo que pudesse aplicar, que pudesse ser usado na segurança do trabalho. Eu vi o Astro Oliveto, mandei e-mail, quando apareceu a internet, mandei mensagem. Eu e o Cosmo, inclusive, fizemos e-mail e mandamos para o Astro Oliveto para ele fazer alguma coisa. Né? E por que é essa indignação? Né? Indo para o Abril Verde já, nossa, estou quase 20 minutos falando já. Foi em 2003, né, o dia 28 de abril virou lei no Brasil, no dia... em 2003, né, a OIT reconheceu o dia 28 de abril como Dia Mundial em Memória das Vítimas do Acidente do Trabalho, devido a ações, manifestação dos sindicatos de trabalhadores do Canadá, inclusive. Né? Não foi os trabalhadores dos Estados Unidos que deram essa visão mundial do acidente que aconteceu lá no estado da Virgínia com os trabalhadores. E em 2005, quando virou lei no Brasil, eu saí atrás dos sindicatos, das centrais sindicais, graças a Deus eu tenho bom acesso a todas as outras centrais, né? Nós pertencemos à UGT, mas eu ajudei a fundar a Força Sindical,
né? Conheço bem um monte de gente de outras centrais sindicais e tenho uma boa relação, graças a Deus. E daí nenhum podia fazer alguma coisa, porque no dia está muito perto do 1º de maio, né? Aí eu juntei 4, 5 amigos aqui e nós fomos para a rua. Fizemos um banner e fomos lá para a Rua 15, na Boca Maldita, aqui em Curitiba. E assim foi indo. Desde 2005 a gente fez essa manifestação. E quando chegou em 2005 também, outra coisa importante é que eu fui ver, a dengue tinha voltado, né, e assustou a sociedade, porque o risco da dengue é muito, muito grande, né, de morte e perdas no trabalho, né? Ela afasta o trabalhador do trabalho. Por isso a preocupação com a dengue, uma das preocupações com a dengue. E eu fui ver quanto que o Ministério da Saúde gastou com a dengue, e vocês não têm ideia, você acredita que 1 bilhão e 800 milhões de reais o Ministério da Saúde gastou com a dengue. E morreu 45 pessoas de dengue naquele ano de 2005. E nesse mesmo ano morreu 2.800 pessoas dentro do trabalho, e o Ministério do Trabalho não investiu, nenhum governo, nem investiu um centavo na prevenção e controle do acidente do trabalho, da doença do trabalho. Então, por isso que eu tenho feito palestras hoje em dia falando de política pública, de controle social e segurança e saúde do trabalho, para que segurança e saúde do trabalho virem política pública, lá no município, dentro do Conselho Municipal de Saúde, junto com a CIST, que tenha mais dinheiro para o Sereste, dentro do Ministério da Saúde, até porque o Ministério da Saúde tem uma capilaridade maior. E quando chegou em 2013, conversando numa rede, no NING, que eu tinha 12 mil pessoas, conversando com uma colega técnica, que agora é engenheira, ela falou, dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, que vocês sempre falam. Daí, 28 de abril, então por que não Abril Verde? Então, por isso que a gente criou o movimento Abril Verde. E por que eu peço para falar movimento? Porque movimento é muito mais pesado. Eu conversei com diretores de marketing, eu li um livrinho sobre marketing de guerrilha, eu li muito sobre publicidade antes de criar. E por que a gente criou esse logo aqui do Clips aqui? E peço, eu sempre vivo pedindo para o pessoal usar, porque o lacinho verde também é usado para a campanha doação de órgãos no mês de setembro. Então, essa aqui fica uma coisa bem nossa, dos profissionais de segurança, do movimento sindical, do mundo do trabalho. Não que é proibido empresa usar, é para usar, né? E o pessoal, cada lugar quer inventar o seu movimento Abril Verde. Inventa lá um chapéuzinho, um capacete, uma botina, não sei o quê, né? E não basta, não precisa, só colocar isso aqui, você está na campanha do movimento Abril Verde. Quando a pessoa quer inventar muita coisa, eu lembro a Nike, qualquer lugar do mundo que alguém vê a logo da Nike, a gente sabe que é da Nike, não tem nada escrito, tem uma vírgulazinha e todo mundo sabe. E eu, sem falsa modéstia, acho essa logomarca nossa aqui muito, muito importante. E por que movimento? Porque campanha tem início, meio e fim. E movimento não. É tão importante, tão pesado, que na época da ditadura fizeram uma lei para mudar o MDB, para tirar a palavra movimento, Movimento Democrático Brasileiro. Daí tiveram que colocar o P, Partido Democrático, para tirar a palavra movimento. Então, a palavra movimento tem muito mais peso político, né? E peso. Então, quero pedir para os colegas que usarem, fizerem vídeo. Se quiserem fazer vídeo, ainda dá tempo da gente divulgar. Então, é mais ou menos isso aí. Eu encerro e deixo daí para vocês, se quiserem fazer pergunta. Né? Acho que já falei demais. E a gente está aí, da dificuldade que eu falei do TRT para vocês, eu estou falando porque
Esse ano, a nossa database de janeiro, até agora não conseguimos fechar a convenção. Fechamos já um valor de R$ 4,90, a inflação de janeiro a dezembro do ano passado deu 4,90, deu, quer dizer, 3,90, 4,90 deu 1% de aumento real. Vai para 3 mil e pouquinho aí o piso do técnico de segurança do Paraná, e eles ficam sempre inventando uma coisinha para assinar a convenção coletiva. A FIEP mais 40, 50 sindicatos. Então, é para descredibilizar o sindicato, e daí muito técnico liga para mim. É que o RH da empresa aqui pediu para mandar a convenção. Daí o que eu digo? Então fala para o RH da empresa ligar para o sindicato patronal da atividade econômica aí para pedir para eles assinarem a convenção lá, para o sindicato patronal assinar a convenção. Todo dia, né? Até é importante colocar aqui para vocês que quando acabou a contribuição sindical em 2017, fui até 2018, 2019, não teve jeito, desativamos a sede do sindicato aqui em Curitiba. E daí está um pouco guardado na minha casa, mais outros 2 colegas aí tem coisa guardada em casa, do sindicato móvel, caixa, material, de arquivo. E, cara, fiquei pé da vida, né? Quase que de largar a mão. E daí ninguém mais contribuiu, não tinha contribuição, porque mesmo com a contribuição sindical, para sobreviver era difícil, porque a maioria das empresas recebiam dos técnicos, descontavam do técnico de segurança no dia de trabalho, mas elas pagavam lá para o metalúrgico, para o técnico da metalúrgica, da gráfica, do frigorífico, pagavam lá para o sindicato da alimentação, e não para o nosso sindicato. Então, a grande maioria não pagava, né? Para nossas entidades sindicais. Então, já era difícil. E depois não teve condições, né? E o nome da gente é que vai para o Beleléu, né? O meu que estava indo para as instituições de cobrança aí, aluguel, condomínio atrasado e telefone, né? Então, o nosso sindicato está aqui virtualmente, né? Eu vi o menino do Amazonas lá não querendo, vamos fazer uma sede e tal, mas tudo bem. Mas eu não pretendo ter sede física, não, porque vai ter custo. Só a hora que, se um milagre acontecer, é o pessoal que passar a contribuir. E o que eu fiz daí? Quando fechava a convenção coletiva, há 3 anos atrás, eu não coloquei mais na página do sindicato. Aí obriga o técnico de segurança a entrar em contato com o sindicato, RH, contador, e daí eu fui cadastrando todo mundo. Hoje, de Curitiba, região metropolitana, e criei vários grupos do estado. De Curitiba, região metropolitana, tem 2 grupos, que tem mais de 1.300 técnicos de segurança somente de Curitiba e região metropolitana. Quer dizer, não pode falar que não conhece o sindicato, que não sabe o papel do sindicato, que está vendo ali todo dia. Né? Mas é isso aí, vamos deixar para o pessoal falar também aí, que senão só fico eu aqui. Um abraço, obrigado. Olha, verdadeira aula. Verdadeira aula para a gente aqui. E aproveitando que agora o grupo já está com mais gente, né? Te apresentar um pouco também do que é o nosso sindicato, né? Através aí do Gabriel, que é o elemento mais antigo, que a partir dele dá o start desse nosso retorno, e depois do Gabriel, o nosso presidente, que é o Rust, né? Agora vão ser 2 presidentes, que eu não sei se vocês conhecem, acho que no bate-papo aí nunca perguntei para o Rust, ou se alguém conhecia o outro, e os demais colegas vão se apresentando também. Nosso presidente do conselho, recém-possado aí, que é o Eduardo, que está identificado como Campos, e a Eliane, que também chega agora, né, para o nosso time. Eu vou deixar com o Gabriel aí para fazer as considerações. Olha lá aí, legal, Gabriel. E aí entra o cara bonito que é o Gabriel, né, Gabriel? Abre sua câmera aí, né, porque eu sei que você está de celular, né, mas antes de passar a palavra até para ele, eu participo, né, não sei se alguns aqui sabem, mas eu participo de 2 comunidades, 2 canais de WhatsApp, né, 2 ambientes de WhatsApp do Aldir, ajudando, inclusive, também o mesmo, né, a gente tenta sempre dar um apoio, sendo esse papel de sindical que a gente já assume, né, de sindicalista, e o que o Aldir hoje fez foi uma verdadeira aula de nossa história, uma verdadeira aula sobre sindicalismo,
e mostrando a força que a palavra movimento tem. Foi fantástico aí a apresentação e para a gente um presente, né? Porque a gente conhece a nossa própria história. Que bom que a gente está podendo gravar, tomara que dê certo ao final, para que a gente possa deixar para a posteridade. E só comentando aí sobre o que o Adir falou sobre sede, né? Nosso pensamento também é igual aqui em Santa Catarina. Nós não pensamos em ter uma sede, até pelo fator financeiro e operacional para isso, e por causa disso montamos todo um ambiente virtual, onde também o TST do Estado será sempre apoiado por aqui, pela gente, até porque todo mundo hoje tem acesso à internet. Telefone celular é uma coisa que eu acho que é impossível que algum TST não tenha. Então, o que ele precisa saber é que a gente existe. Aí é nossa obrigação tornar, compartilhar, fazer evento, fazer atividade, ir para as cidades, né? Isso é uma coisa que agora, que a gente já está chegando quase na fase final para assumir tudo, é que a gente vai começar a bater na porta dos municípios e tentar fazer com que realmente o sindicato seja do Estado, né? Bom, Gabriel, deixa contigo aí para essa bola rolar aí, esse bate-papo bom, tá bom? E aí você passa aí depois pro Rust, que depois joga pro Campos, aí a Eliane fecha, a gente volta, a gente vê se tem mais alguma pergunta, coisa parecida. Prossiga, meu amigo Gabriel. Tu falou ali, Adir, foi no Viana. Eu acredito que deve ter sido de 2000, porque eu vi o Viana em Porto Alegre em 2002. Aí você falou que ele estava na Embraco. E aí depois veio o João, e daí veio mais algum presidente ali, 2018, eu acho, por aí. E aí o sindicato estava parado lá, né, literalmente parado, com o Estatuto de 97. Aí sim o pessoal movimentar. E aí eu tinha ficado desde aquela época lá que a gente viu em Lages ali. E aí resolvemos conversando com o outro e resolvemos reativar ele. Com alguns percalços que houveram. 2024, eu acho. 3 por aí. Mas pegamos uma equipe boa aí para nos ajudar, o Rost, o Eduardo, o Adejar também. Estamos na fase final de atualização do estatuto já. Acredito que essa semana que vem a gente já coloca em cartório. Conseguimos descobrir onde é que estava aquelas atas ali. Eu acredito, Adir, que foi aquela época que eu fui na Prevenção Paraná, lá em 2009, eu acho. Começou naquele cartório. E a gente conseguiu ver a situação cartorial, ver a situação do cartão do CNPJ, essas coisas. E agora vamos... E o que precisar aí, hein, Gabriel? Sim, pode falar. Entre em contato, você tem meu contato aí, o Adejar tem. Se precisar de advogado, articula o nosso aqui, né? Não tem problema nenhum. E agora, de toda a tragédia que a pandemia trouxe esse lado, pelo menos agora, o advogado pode mover uma ação, entrar com uma ação em qualquer lugar do Brasil, né? Agora facilitou mais com essas audiências virtuais aí, tudo. Mas estamos no caminho certo aí. Também o pessoal muito comprometido com nós aí. Que eu não falo uma diretoria, eu falo desde o começo, foi um colegiado que a gente está tocando uma diretoria provisória ainda. E me diz, Adir, até foi o Zé Roberto que falou nessa carta sindical, mas afinal, que ano que... 88. Ali que vocês conseguiram, foi 88 que vocês conseguiram a carta sindical? Que eu até falei para ele, ele disse, mas não... O Roberto Xavier deu uma entrevista aí, mas ele fala que vai dizer que foi ele que conseguiu tudo sozinho, né? Ele falou lá no podcast do Marquinhos. O Sérgio Roberto Machado, de Santa Catarina, aí, uma vez ele foi com carona de caminhão, cara, para Brasília, cara. Eu ouvi falar nesse pessoal aí.
Apesar que eu me formei em 99, 2000 ali, mas eu já vi falar nesse pessoal aí também. Mas é isso aí, Adir, tá? Estamos com o pessoal comprometido aí. Acredito que agora é maio, junho, lá para o julho, agosto, a gente já vai dar um outro up aí no nosso sindicato. Isso, negócio de negociação, né, quando prepararem uma pauta, né, é difícil. Né, e agora estão dificultando mais ainda as negociações. Quando prepararem uma pauta, né, eu me proponho a conversar, ligar para o Mazinho, por exemplo, que é o presidente do sindicato dos comerciários de Joinville, um sindicato grande, né? E ele já foi vereador em Joinville, cara que tem visão política, né? Nessas horas, o aspecto ideológico, a gente tem que abrir mão. O importante é chegar onde a gente quer, né? Que é ter uma convenção. Eles conhecem bem os caras da Fiesc, né? Da Federação das Indústrias de Santa Catarina, quem é o negociador, como é que é o cara, articular para um cara desse junto, né? Lá, né? E alguém junto, né, do sindicato, né? E o Gabriel, quem puder ir junto, né? Pega um sindicalista desses mais antigos, que já conhece o cara, então leva a proposta lá para protocolar, né? Sim. Então facilita, talvez, a fechar uma convenção coletiva, que é muito importante. Mesmo não sendo aquela convenção coletiva, né, que os caras ficam reclamando, né? Em Paraná, aqui os caras reclamam, mas não abre mão. Eu digo, então não vou assinar a convenção coletiva, se digo só reclamando aqui do Paraná, que é 3 mil, só que a média salarial é em torno de 3.800, né, do mínimo. Eu não é para São Paulo, mas se você for pesquisar, o salário é tudo igual. Porque São Paulo, a maioria das empresas não pagam, que é o contrário daqui do Paraná. A maioria das empresas do Paraná pagam acima do piso. E em São Paulo é o contrário. A maioria das empresas, principalmente do interior, as empresas menores, não pagam o piso de São Paulo, né? E o pessoal não tem ideia, né? São Paulo, o PIB do estado de São Paulo é em torno de 4 trilhões e meio. O PIB do Paraná é 476 bilhões. São Paulo é trilhões. São Paulo é tudo enorme, né? São Paulo tem 30 mil técnicos de segurança. Nós aqui no Paraná temos 6. Santa Catarina deve ter 5.800, 5.500, aí, por aí. É a última pesquisa que eu vi. É bem próximo. O Rio Grande do Sul também deve ter em torno de 6 mil. Minas Gerais tem 20, 21, 22 mil técnicos de segurança. Não tem uma convenção coletiva, nem um acordo, não tem nada. Minas Gerais eu perguntei a Dir para o Ministério do Trabalho Santa Catarina e eu me surpreendi. Até fevereiro só tinha 16 mil técnicos de segurança. Eu achei pouco técnico. Eu achei que era mais. Não, esse aí é registrado, entendeu? Com registro no Ministério do Trabalho. Que para nós, sindicato, não adianta bolufas nenhuma. O que adianta para o sindicato é técnico de segurança com carteira registrada. Isso é. Trabalhando. Quando ele vira MEI, ele já se acha que é um grande empresário. Quando ele é PJ, ele acha que é uma multinacional. Sim. Já. Tem. Quer falar, Eduardo? Pode falar aí. Boa noite a todos. Adir, queria uma pergunta aqui para ti. A questão que tu falou ainda há pouco das empresas fazendo desconto para os sindicatos metalúrgico, do comércio, da construção. Esses valores descontados, tem como reaver para o sindicato da segurança do trabalho? Dá para entrar com ação na justiça. Só com ação, com um termo de uma procuração solicitando o repasse, não há possibilidade? É uma ação. Eu entrei aqui só com o SESI. Sim. Contra o SESI, porque o SESI pagava para o Senalba e não para nós. Porque aí também tem o Senalba aí. É uma coisa que eu estou pensando também. Daí, você entra com ação, daí o juiz nomeia um perito, né? E o perito vai fazer um cálculo. Tinha um contador
Perito, tem vários É porque eu vejo aqui em Santa Catarina, né, muitas empresas fazendo desconto sindical. Eu mesmo trabalho hoje no ramo metalúrgico, e quem recebe é o metalúrgico, né? E outras empresas desconto para a construção civil. Então, quer dizer, o Sindicato Técnico de Segurança do Trabalho não está recebendo nada, até porque realmente estava inativo, né? Como agora que está sendo movimentado. Então, a preocupação é... E é ilegal esse desconto dos técnicos. Aí nós estamos querendo fechar caixa, né? E aí, todo esse dinheiro, essa verba está indo para o sindicato que não contribui nada para nós, né? Não está nem aí com o técnico de segurança, né? Ainda critica o técnico de segurança, a maioria desses sindicatos. E é ilegal essa cobrança. De acordo com o artigo 545 da CLT, o técnico de segurança tem que autorizar. E a maioria dos técnicos não autorizou nada, só tem na convenção coletiva, mas é para descontar do metalúrgico. Do técnico de segurança não vale, porque nós não somos da... Sim. Nós somos categoria diferenciada de acordo com o artigo 511 da CLT. Né? Diferenciada não porque nós somos especiais, mas eu acho que nós somos especiais. Porque nós temos... Né, nós atuamos em várias atividades econômicas, né? Construção civil, metalúrgica, alimentação, eletrônica, eletroeletrônica. Aqui em Curitiba, até a Cúria Metropolitana da Igreja Católica tem um técnico de segurança. Até a Igreja Universal tem. Você acredita? Então, legal. Que é. Perfeito aí, Adir. Agradeço aí a tua resposta aí, e a tua apresentação também. Dou continuidade aí para o Horst aí. Horst, fica contigo. Horst, pode falar aí. Roto Sonntag. Tudo Alex Brown. Tem que ligar o som aí. Boa noite, Adir. Boa noite aos companheiros. Obrigado pela dica do som. Tá lembrado? Nossas batalhas já enfrentadas? Poucas, mas bem batalhadas. Já foi algumas reuniões já. Curso em Florianópolis, curso em Curitiba, reuniões em Lages, com Figueira e companhia. Então, já tivemos algumas batalhas pela frente também. Você, como baluarte da segurança do trabalho, Adir, você precisa escrever um livro contando isso ali. A tua linha da vida hoje à noite foi simplesmente maravilhosa. Tá? Então, isso aí tem que ser colocado em livro, tem que ser botado para fora. Você é um arquivo ambulante, tá? Então, precisa ter isso ali para botar, para todos conhecerem essa história ali. Eu ainda tenho aqui atrás de mim o que você mandou uma vez para mim. Estou vendo aí. Entende? Então, você já mudou, eu ainda não tenho um novo aqui, mas em todos os casos... Tá bom, dá para usar esse aí. Faz uma foto depois para a gente divulgar. Eu uso bastante, sim. Adir, eu agradeço a tua participação aqui, tá? E só tenho elogios a você, ao que você fez por Santa Catarina, e com certeza vamos ainda pedir muita ajuda sua, porque você conhece tudo e mais um pouco, né? Tudo que o Adejar e o Gabriel já falaram, tá? Então, são coisas que precisamos de ajuda ainda. Estamos engatinhando com uma nova diretoria provisória, por enquanto, da qual eu sou presidente, mas, se não me falha a memória, em julho nós teremos a eleição definitiva. Estamos regularizando documentos, estatuto e tudo mais, coisa que simplesmente estava parado e largado às baratas, como se diz, entende? E assim nós estamos botando a coisa para funcionar agora aos poucos. Pessoal chegando, não, eu vou ajudar. Quando vê que a coisa complica um pouco, cai fora. Tá? Você sabe como é a coisa. Né? Isso não é de agora, isso não é só da nossa equipe de técnico de segurança.
O pessoal sempre diz, mas o técnico de segurança não se mistura. Verdade. Tá? Você bem sabe disso, você batalhou muito em cima disso ali, ainda batalha, tá? Mas é uma verdade, o técnico de segurança, quando alguém pede ajuda, ainda dá uma de interessante e dá uma rasteira. Eu, nesse ponto, sou bem ao contrário. Pediu ajuda, tem ajuda. Tá? Ajudo bastante gente pelo Brasil afora, aqui, pela internet mesmo. Não tem como ser diferente. Não dá para viajar a esses custos que se tem hoje no Brasil. Não dá para viajar. Tá? Ônibus também já não fazem mais todas as linhas como era há um tempo atrás. Então, são coisas que tem que ir devagar e tem que ir com parcimônia, porque senão a coisa complica. Eliane, eu deixo com você agora, Eliane. Liga o som, Eliane. Ainda não. Ao lado da tua câmerazinha, ali tem um microfonezinho também. São essas dificuldades da internet. Para quem não é... esses caras que têm essas barbinhas brancas, assim, tem aqueles ladinhos branquinhos, assim, sabe, Adi? Aí a coisa complica a internet. Eu me bato às vezes também. E às vezes eu fico bravo com o pessoal mais jovem que não consegue lidar com a internet. Pô, eu sou um velhinho, cara. Aí vem o técnico e fala, não sou muito afim, não tem como não ter afim hoje em dia. Ou você vai ou não vai. É um mal necessário, um bem necessário, mas precisa. Mas é uma maravilha. Muita coisa. Nossa Senhora, quantas atas de cipa na vida que eu fiz, sofrida ali na máquina de escrever, para deixar certinho, né? Deus o livre. Agora você dá uma clicadinha e está tudo certo. Agora sim, tudo certinho. E mais ainda essa situação da inteligência artificial ainda. Tem mais isso ainda. Agora tá doida a coisa. Eu brinco, se um cara que morreu há 50 anos atrás ressuscitasse agora, ele fosse ver o mundo que tá, ele morria de novo. Adir, você citou o Clésio. Como é que é o nome completo dele, Clésio? Clésio Mário Show. É SCH Shows. Shows. Tudo vale. Tem um Clésio que trabalhou no Sereste em Blumenau. Será que não seria esse? É esse? Com certeza é. Conheço ele, me dava muito bem com ele. Deve estar aposentado agora. Deve estar aposentado. É um cara que conhece de neurolinguística. O pessoal fala assim, não, Adilson, tem um monte de portaria e norma, tudo na cabeça. Esse cara é 10 vezes maior que eu. O Clésio era um gênio. Até quando eu me formei... Uma história dele. Quando ele virou sindicato, até pela Eliane, eu vou contando aqui a história do Clésio. Quando nós fomos lá em 86, né, depois nos encontramos algumas vezes em São Paulo, em eventos. Aí um dia eu já estava afastado da Fundacentro e estou no sindicato. Daqui a pouco liga o Clésio de São Paulo, telefone público a cobrar. Estou em São Paulo aqui, só com a roupa do corpo. Não tenho dinheiro para ir para voltar para Blumenau, que é a casa. Quase mataram ele lá. Ele fundou o PSB lá, o partido, e foi presidente do PSB do Ceará. Aí deram um tiro no carro dele, tinha um fusquinha meio laranja, assim. Aí deram um tiro na casa dele, ele começou a denunciar
as má condições de trabalho dos trabalhadores da castanha, né? A castanha ela é verde e tem um negocinho que, tipo um leitezinho, igual o leite de mamão, Sim. fere toda a mão da pessoa, né? E daí eu digo, aguenta aí então, né? Daí falei, vá no sindicato da construção civil, que daí nós sabemos que você está lá, está mais fácil a gente fazer contato. E eu saí nos outros sindicatos de construção civil, no sindicato dos comerciários, pediam ajuda, aí mandamos um dinheiro para ele lá, para ele vir para... Ele veio direto para Blumenau. E daí ele me contou que chegou em Blumenau, chegou lá, tinha 3 famílias morando na casa que era dele. Daí contou, parece que um amigo antigo dele, que deu um cantinho para ele dormir, e foi assim que ele voltou até na justiça, conseguir tirar as famílias da casa da família dele. Se puder fazer contato com alguém lá, era bom. Esse cara, a gente precisava resgatar ele. Vou tentar localizar ele. Vai ser difícil. Vou tentar localizar ele. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível de localizar. Vamos ver se a Eliane agora conseguiu. A gente chegou a dar uma olhada, nessa última atualização do estatuto aí, depois que a gente fez a reunião. Chegou a olhar? Não entendi nada. Chegou a olhar na última atualização do estatuto, depois da reunião que a gente teve? Não. Recebi hoje à tarde. Não vi. Acho que foi hoje à tarde que eu recebi. Não olhei. Eu dei uma olhada ali, tá corrigido. E peguei também essa semana o contato lá do cartório de Florianópolis. Eu acredito que o Adejar eu acho que ele já tinha falado com esse cartório, mas eu dei uma reforçada lá para pegar todas as coordenadas lá para passar lá para Florianópolis, lá de Ponte Serrada. Eles passaram os passos que tem que fazer. Eu acredito que não é muito difícil, não. A colega Eliane, eu acho que ainda está com problema lá. Vamos ver se a Eliane até o final consegue, pelo menos para dar um oi. Mas uma coisa legal da gente comentar também nesse bate-papo da gente, né, é a nossa visão que a gente tem dos trabalhadores de Santa Catarina. Acho que o Adi fez um comentário bem legal representando o estado dele, né, que é um estado que tem uma referência até bacana em relação à segurança do trabalho. Da mesma forma que o Rio Grande do Sul, acho que sem querer a gente montou a ponte bacana, né, os 3 estados do Rio Grande do Sul agora juntos com São Paulo e fazendo equivalência também com os outros estados, mas que a gente não interage. Quem sabe agora até, quem sabe os próximos meses, a gente convide os representantes sindicais dos técnicos de segurança do trabalho dos outros estados para estarem aqui com a gente, né, para a gente poder celebrar esse nosso início com uma integração nacional, né? Seria bacana isso. E aí, convidando de novo o Adi, seria legal ter o Adi com todo mundo aqui, a gente fazer uma grande rodada, um grande bate-papo, uma sala de amigos mesmo. Porque independente se somos sindicalistas ou não, somos profissionais da mesma profissão e é legal a gente mostrar até para uma federação que é uma gestão administrativa, que nos representa enquanto categoria, mas pode não ser. Pronto, voltamos à transmissão para o nosso corte de vídeo. Então, o que acontece? É interessante que a gente faça um raio-x de como está Santa Catarina. E eu, como técnico de segurança do trabalho aqui da nossa região, junto com o Eduardo, a chamada região Grande Florianópolis, né? Eu não vou nem falar sobre salarial, porque o Estado é muito carente nisso, né? A gente vê empresas pagando para técnico de segurança do trabalho com uma bagagem superior a 1 ano, 2 ou 3, salários aí de uma faixa de quase 2 alguma coisa. E a gente sabe que os aluguéis aqui da nossa região são aluguéis caros, por serem região de praia, né, região de balneário,
Então, um TST que não seja proprietário de imóvel e que também, mesmo você sendo proprietário, você tem que pagar IPTU, tem que pagar todas as contas possíveis para manutenção de um imóvel, se fizer o paralelo do aluguel, é uma loucura ser técnico de segurança do trabalho. Eu vou tirar pelo município que eu e Eduardo moramos, que é Palhoça. A média de aluguel aqui é superior a R$ 1.800. Então, você imagina um TST ganhando 2.000. Ele vai comer o quê? Tudo bem que as empresas, e graças a Deus que as empresas estão ficando mais modernas, não pagam só salário, né? Dão bônus, dão vales, etc. Mas, mesmo assim, isso... Eliane, achou aí, hein? Você achou o botão, Eliane. Pode deixar até aberto, que eu dou uma parada para você poder falar. Então, a gente tem que começar a ver isso, sabe? A gente já começa criando um certo raio-x, já que nós criamos... antes do sindicato ser o que ele é hoje, nós viemos numa caminhada, eu não conhecia o Rush, não conhecia o Gabriel, mas sem querer nessa puxada, nós criamos alguma coisa também com a cara de movimento, né? Um movimento de referência, por isso que a gente sempre, quando vai falar do site do sindicato, a gente também fala do site do movimento que nós criamos, que tem um pilar elementar, que é a carta, que foi feita pelo Gabriel, ou seja, o raio-x de como nós pegamos isso. Então, um dos nossos pilares hoje é essa carta, porque faz esse raio-x de como foi deixado. Não para servir de crítica destrutiva a todas as diretorias do passado que foi esse sindicato, mas para que não haja no futuro, principalmente isso, no futuro, críticas a nós. Nós estamos, tirando suor da cara na correria para deixar isso ativo. E por quê? Por quem? Por uma população, TSTs, uma sociedade, TSTs, uma profissão dentro do Estado que hoje sofre com regiões que são totalmente antagônicas. No Paraná, não sei como é que funciona a sociedade paranaense, mas aqui em Santa Catarina, a gente sofre muito por ser um Estado que tem uma área de turismo muito forte na região litorânea e também serrana, e produtiva na região norte, centralizadora mais a oeste, né? E aí os salários são totalmente contrários. Você tem TST aí ganhando, como eu falei, 2 contos e com aluguel muito altíssimo. E a gente consegue perceber que o TST da Serra é o TST que mais está sendo bem remunerado. Então, na hora de fazer um plano de piso salarial, até nisso a gente vai ter que pensar. Não tem como fazer o piso do Estado. A gente vai ter que fazer pisos regionalizados, porque cada região que nós descentralizamos tem necessidades diferentes, coisas diferentes, mesmo sendo o único Estado. Então, vai ser uma aventura, essa aventura está começando, nós estamos realmente no rito final aí de reconhecimento para o Ministério do Trabalho. Foi graças à ajuda de muitos TSTs, um deles o próprio Adia, o colega também, Nilson, lá do Rio Grande do Sul. Se não fosse esses 2 sindicatos, nós não estaríamos hoje aqui batendo esse papo. Então, o nosso Abril Verde é comemorativo aos colegas que sofrem por N possibilidades, desde um salário baixo a outras possibilidades, as vítimas, porque a gente trabalha para essas pessoas, para os trabalhadores. Eu não canso de falar dentro de ambientes que eu também posso comentar a respeito sobre segurança do trabalho. Um técnico de segurança do trabalho não é empregado de um CNPJ. Ele tem clientes. E os clientes são os trabalhadores. A gente só é contratado por uma empresa não pela nossa beleza. E que se fosse pela minha beleza, eu era um homem desempregado. Mas é porque ele necessita de um técnico de segurança do trabalho para cuidar dos riscos laborais da empresa dele. Porque lá tem trabalhadores que sofrem com esse risco. E até fazendo um contraponto aí junto ao Adi, que o Adi também com certeza deve morrer de rir lá no coletivo no qual ele administra, que tem... sério, eu nunca vi um grupo de WhatsApp com 1.000 pessoas, e o Adi administra como ninguém. Se eu não me engano, são 2 grupos com quase 1.000 pessoas. Tem um que tem mais, tem 1.000 pessoas, né, Adi? Tem um grupo. Você tem quantos grupos, Adi? Não sei, mas Paranaguá... Ele nem sabe quantos grupos, ele só vai abrindo. 2 em Curitiba, região metropolitana, Paranaguá,
Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. Caramba, meu. Para mim só tinha 3. Mas o que me chama a atenção é isso, porque, olha, eu participo de grupo de WhatsApp há anos e eu nunca vi 1000 pessoas num grupo. Então você imagina a força que esse cara tem. E eu sou um dos caras que fica toda hora falando, pelo amor de Deus, no mundo da internet, falar para 1000 pessoas são poucas situações que isso pode acontecer. E aí eu pergunto, quantos associados o sindicato tem? É uma vergonha a gente ter. E isso a gente vai começar a passar, porque nós criamos um ambiente também de WhatsApp, que a gente tenta canalizar todos os colegas para lá. Mas é impossível que a gente seja dono de... 70 colegas contribuindo, 70 associados. Olha só. E o cara tem um canal de 1000, deve ter 2 ou 3 canais que tem acima de 600 pessoas. São mais de quase 2.000 pessoas que ele fala diariamente, Abril Verde. Eu vejo o Aldir toda hora postando coisa na Fundacentro. E, putz, mais de 2.000 pessoas não querem nem saber de você. E aí, sabe o que eles fazem? Quando é que tá? Como é que é? Cadê o CCT? Cadê a convenção? Já saiu? É horrível isso. Gente, é horrível. E aí, por outro lado, o que a gente vê? Me manda aí um manualzinho da PT. Alguém tem PT aí para me dar? Me manda. Gente, técnico de segurança do trabalho, desempregado, e os malucos com carteira de trabalho assinado, que não sabe fazer uma CIPA, que não sabe fazer uma análise preliminar de risco, que não sabe criar um documento do zero. É vergonhoso. Mas a gente recebe isso todo santo dia. Uma coisa que eu tenho feito já há um tempo, e depois, alguns dias, eu sinto a repercussão quando eu falo para eles que os técnicos de segurança têm que ter um sentimento de pertencimento a uma categoria. Isso aí. Ele está igual funcionário do seu mercado. É o primeiro emprego, o cara não está nem aí. Primeiro, compra um tênis de R$1.000, e aí fica, porque está morando com a mãe e tal. Os técnicos de segurança fazem a mesma coisa. Eles vêm falar no pessoal comigo, eu digo, gosto do seu trabalho. Digo, mas você tem que estar junto, cara. Não tem milagre. Precisa melhorar. Não tem milagre se a gente não estiver junto. Né? Muita gente vem dar sugestão. E eu já aprendi uma que é maravilhosa para ensinar para vocês. Não é arrogância minha, mas quando eu vi alguém, o Sindicato Santa Catarina tem que fazer isso. Eu digo, maravilha, então. O Rosso Taques e o Campos assinam, e o Gabriel assinam aqui um documento nomeando você coordenador desse trabalho. Pronto, nunca mais ele aparece no sindicato. Boa. Eu faço isso. Boa. O cara vem com a sugestão maravilhosa, escreve textão. Eu digo, não tem problema, cara. Parabéns, elogio ele. E a partir de hoje, você, em nome do Sindicato dos Técnicos, pego até item do estatuto lá, e nomeio ele coordenador. Nunca mais aparece, nunca mais enche o saco. Chefe do elefante rosinha. Mas é que toda cidade tem que ter um elefante rosa. Então, beleza, tu vai ser o coordenador do elefante rosa. Eliane! Viu, Adira? Aqui teve um em Santa Catarina que se nomeou também. Colocou até ofício e assinou na conta Gov. Assinou e espalhou aí por Santa Catarina. Nós temos um presidente espiritual, né? A gente pode chamar ele de presidente espiritual. O espírito dele está na gestão desse grupo, mas ele não é presidente, não. Ele se nomeou presidente. Você está conseguindo falar, Eliane? Agora, vamos ver se a Eliane fala. Aperta o botão, Eliane. Câmera. Agora a câmera. Oh, meu Deus. Opa, tá do lado. Agora, se o microfone estava do lado esquerdo, agora a câmera está do lado direito do microfone. Pode falar que nós estamos te ouvindo. Não pode falar também, pronto. Vai, fala aí, fala tudo, Adriana. Coisa boa. Ai, pessoal, desculpa aí, mas foi o meu telefone mesmo, eu estava no celular. Eu acho que travou a tela, não sei, eu entrei e saí várias vezes, não deu certo, só o microfone ficou travado mesmo. Até estou vendo ali, ele estava com a bateria fraca, eu acho que talvez esteja nas configurações dele travado o microfone.
Mas, enfim, estou com outro celular aqui agora, peguei da minha irmã, acessei, entrei tudo de volta e consegui. Só que agora aqui não está funcionando a câmera, veja só. É para acabar comigo, né? Mas, enfim, boa noite aí, pessoal. Assim que eu conseguir, eu abro a câmera, tá? E eu queria aí agradecer por estar participando. E o senhor Adir aí, nossa, que imenso conhecimento. Olha, fica o conselho ali de fazer um livro, né, do senhor Rust. Já digo, faz uma autobiografia aí, seu Adir, hein? O senhor tem começo, meio e não tem fim nessa história. O senhor iniciou com um grande poder, um movimento, com certeza, que serve de exemplo aí para muita coisa, né? A gente aqui em Santa Catarina, infelizmente, né, a gente não tem uma força como a gente tem vontade e apoio entre os colegas, mas ainda para termos do sindicato precisamos bastante, né? Mas estamos aí, estamos reativando, estamos na luta. Estou pela primeira vez fazendo parte de algo assim, né? Ali a gente falando sobre categoria, eu trabalho na área vamos dizer, do agronegócio, né? É lavoura, é tudo que se planta aqui no sul. Então, a gente tem soja agora, terminando aí a principal colheita da soja em Santa Catarina, né? Paraná é bem antes da gente, mas nós agora estamos terminando a primeira, ainda vamos ter safrinha. E o trabalho bomba, demanda grande, mas o tipo de empresa trabalha para o comércio. Nosso sindicato é descontado dos funcionários para o comércio da categoria, então não tem nada a ver com técnico de segurança. Eu não contribuo, né? Eu peço para não pago, porque eu posso não pagar, já que eu não pagaria para o meu, né? Não acho justo eu pagar para uma categoria que, como a gente estava falando ali, todo mundo comentou, né? Não depende, não soma nada para a gente, né? Nós somos uma parte, como o senhor Adir colocou ali, né? A gente não trabalha o próprio CJ ali, né? Tipo, a gente não trabalha para um CNPJ X para limitar as coisas. Nós temos um compromisso, eu acho que de vida. A gente é gestão de pessoas? Sim, mas nós trabalhamos com vidas. Eu conto minha equipe por vidas. Então, tem que ter essa luta aí, tem que ter esse buscar. Acredito que, ó, bem colocado ali, até fiz anotações aqui, hein? Da força da palavra movimento. Realmente, eu uso bastante a palavra campanha. Todo mês é campanha disso, é campanha daquilo. As DDS semanais, que pega mais as campanhas. E hoje, assim, eu vi como realmente a palavra movimento tem um poder totalmente infinito, como o senhor colocou ali. Porque campanha tem início, meio e fim. Passou, mês que vem é azul, o mês que vem é amarelo, o mês que vem... E assim a gente vai se funilando a uma campanha com começo, meio e fim, vem a próxima. Começo, meio e fim, vem a próxima. E não, Abril Verde é um movimento, né? E a logo ali, a ideia do clipe, achei maravilhosa essa parte do clipe, porque um clipe se compõe, se junta, se aplica, se fixa coisas, material, então ser, estar presente, né? Dentro das nossas atividades, com os nossos comprometimentos, eu acho assim uma coisa, para mim, fundamental. Sou uma página de um livro, talvez, comparado com a vivência de vocês, mas tenho 12 anos, né, de experiência na área, sempre foi na área do agro, né? Então, maquinária, colheita, secagem, silos, armazenagem, é amplo, todos os setores da empresa, né? Também tem a parte administrativa, que a gente acaba fazendo parte também, mas a minha gestão é de umas 100 pessoas, distribuída em todas essas atividades, né? Campo, venda, operacional, né? Para manter todo o armazenamento de grãos e tudo. Minha empresa não é uma potência, mas é uma empresa bastante considerável em termos de recebimento. Hoje ainda eu estava fazendo uns números para minha DDS de segunda-feira, para fazer já uma chamada assim bacana, motivacional para os funcionários, para a grande demanda da safra que já passou, né? E a gente tem um trabalho mais puxado, uma carga horária também maior, não tem como, porque hoje a lavoura, gente, colhe 24 horas. Hoje as máquinas não param, não importa se é noite, se é dia, se é madrugada, a tecnologia está aí, está sendo bem usada nessa área, então a gente também tem que ter um suporte para isso, né? Então, assim, a Agro Pedrinha, a empresa que eu trabalho, né, recebeu
4 unidades que a gente tem aqui no Planalto Norte, a gente recebeu em torno de 800 mil sacas de soja, do final de março até agora. Então, assim, são muitas toneladas, né? Então, é muito produto. E isso que já está saindo, né? A gente só recebeu e está mandando para o porto aí, Paranaguá, um velho amigo nosso aí, a gente despachar a soja, exportação, né? Mas a demanda que dá, as áreas de risco, então, né? Queria concluir assim, ó, foi muito, muito bom, muito gratificante ouvir aí o seu Adir, nossa, é uma aula de vida. O senhor fez parte de muita história, serve de bastante exemplo aí, é uma soma bastante grande para a gente. Eu fico muito feliz de fazer parte e ter conhecido, né, o senhor assim, através, tão pertinho, né, é tudo online, é tudo, né, como o senhor falou ali, a Covid trouxe esse benefício para nós, já existia, né, estava na gavetinha, mas estava todo mundo pensando como usar. Aí veio a Covid e estourou, né, ninguém mais precisa ir em lugar nenhum para palestrar, para falar, para compartilhar, Hoje a gente, né, tá tudo junto em qualquer lugar, junto e misturado, né? Então, fica aí, desculpa o atrapalho ali, a câmera realmente não consegui ligar aqui, mas acho que aqui é problema meu mesmo, porque o telefone dela é diferente do meu, então eu estou clicando ali no direito, mas ele mostra como aberto, mas não está me aparecendo ali. Então, não sei bem o que deu. Beleza, mas o que vale é a participação. Você participou. E ó, já vai uma sugestão pro título do livro. Tem um filme muito famoso, né? Que é o Livro de Ali. Então você pode falar o livro do Adir. As crônicas da segurança do trabalho do Brasil. Tá? Ó, dá para ganhar dinheiro com esse livro aí. Dá um... Depois a Eliane pode pegar meu contato com o Adejar. E eu trabalhei mais de 10 anos na área rural da Fundacentro, só na prevenção do uso de agrotóxicos. Ah, legal aí, ó. Integração bacana, legal. E agora, desde o ano passado, nós estamos, desde acho que março do ano passado, criamos um grupo na Fundacentro com outros especialistas do Brasil inteiro para falar sobre... Estamos criando uma NHO na área de insumos e armazéns. Mas não é só poeira e aerodispersóides, não é só isso. Não. É fazer todo o sistema, né? Inclusive o risco de explosividade, a poeira, o silo, as canecas dos elevadores e tudo isso aí. Então, estamos fazendo não quis entrar na prática de algumas coisas, achei que ninguém conhecia, mas o senhor está por dentro. Ainda é assim, hein? Elevador, caneca, fita, Redler, e poeira e tal. É bem isso mesmo, que prazer conhecer assim, alguém da área. Adoraria muito ser parte de um grupo aí e ter mais conhecimento. Inclusive, fizemos... Também a questão de afundamento no engolfamento. Isso mesmo. É uma das piores coisas que tem. Paraná morreu 10 de engolfamento esse ano. Então, a gente está em cima. E eu vou... Cada um que acontece aqui, eu vou lá no Ministério Público levar. Leva a matéria lá, tá? Então, legal. E a gente já fez aí em Santa Catarina, Caipagre, um evento lá em Chapecó, Caipagre, isso... acho que o campus não tinha nem nascido ainda. Aí, cara. Dudu, tá novinho, Dudu. Nós levamos uma maquete para explosão de pó, fizemos lá no pátio. Depois fizemos que legal. Fizemos na Copavel, em Cascavel, que é das 10 maiores cooperativas da América Latina, e 5 estão no Paraná aqui, né? Sim. Então, mais Santa Catarina. Então, eu estou projetando, Eliane, de fazer ainda esse ano, na hora que essa NHO estiver concluída, de fazer um evento aqui no Paraná. Provavelmente em Cascavel, onde eu tenho lá o diretor da cooperativa, o sindicato de trabalhadores em cooperativa no Paraná e no Brasil inteiro, mas especificamente aqui do Paraná, eu que ajudei a criar. Então, eu digo, caboclo, eu preciso de uma ajuda para o coquetel. Eles não ficam, não sei, não. Me dá um sim, porque eu nunca bordia, nunca fui lá pedir picaretagem, né? Então, quando você faz negócio sério, você tem moral. Legal. Esse é o caso. Como é que você viaja? Como é que você faz evento? Que eu fiz em Londrina aí agora,
fizemos no sindicato, no colégio lá que forma técnico. Vem aqui, pode vir aqui. A bisneta, pra você ver como eu sou velho. Legal. Mas ela é feinha, então ela não gosta de aparecer. É isso, uma boneca. Como é que ela se chama? Heloísa? Heloísa, você está sentado no colo de uma pessoa que você pode chamar de qualquer coisa. Mas esse camarada aí, ó, ele é muito bom. Ele está fazendo a cabeça dele para ele fazer um livro. Então pega no pé dele aí que você vai ajudar ele a escrever o livro. Tá bom? Tá bom. E para dizer para a Eliane está falando do trabalho dela, né? E da empresa. Porque pega a gente, cara. Também já volto. Só para vocês terem uma ideia, eu ficava de segunda a sexta em Pato Branco, Toledo, ali, divisa ali, Vitorino, divisa com São Lourenço, né? Que é divisa com Santa Catarina. Então, mexia toda aquela região. Eu voltava para Curitiba, cara, ficava olhando para fora para ver se chovia. Você vê que o negócio que o pessoal quer que chova, quer que pare de chover. A área rural, né, é pegajosa. Eu assisto o Globo Rural todo domingo. Não vale. Eu sempre falo lá com o pessoal que ainda bem que não depende de nós a chuva e sol, porque se dependesse, eu não sei o que daria, porque dependendo da cultivar, dependendo da área, o produtor, um quer que chova hoje, outro quer que segura até amanhã, e assim nós vamos. Que legal. É uma área maravilhosa, é muito rica de conhecimento. Muito, e modernizou, né? Eu dei uma palestra e tive casos assim, lá em Vitorino, que era um distrito de Pato Branco, para vocês terem ideia, uma vez estava lá no sindicato, né? Antes da falar da Agrotóxico, falávamos de marca, de equipamento, dos tratores, das correias, falando dos equipamentos, daí o presidente do sindicato falou, Dir, para um pouquinho. Eu parei de falar. Ele foi lá. Eu já manjava, né? Que ele estava passando o arado na terra, né? Com o filho dele na garupa. Ele olhou que dele o filho. Aí tive que parar o curso, cara. Picou o filho num dezenas de pedaços. Eu tive que parar. Digo, agora vamos tomar chimarrão, tomar um café. Eu não consigo falar aqui. Fui chorar lá fora. É bravo. Até hoje. Né? Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, quando a gente fala de prevenção, é para essas pessoas que a gente está falando. Sim. A gente fala da importância que é a segurança do trabalho, não é... Por isso que às vezes eu fico bravo com o pessoal de consultoria, assessoria. Eu ajudo muita gente de consultoria, assessoria. Então, ele está fazendo consultoria, assessoria para a empresa, não é para a empresa não ser multada. Não é esse o discurso que ele tem que fazer. O discurso que ele tem que fazer é que ele tem que estar dando para o ser humano. Né? Vida, né? O local de trabalho é para dar dignidade, para dar condição de vida decente para as pessoas. Isso aí. Morte. Isso mesmo. Eu vou morrer falando isso. Mas a gente Tá só um pouquinho, Zé Jota. Mas é o tipo da coisa. Infelizmente, esse pessoal aliás, duas questões aqui. Como é que está a direção, na tua visão, claro, que, quer dizer, fora eu, o Adejar, o Host, você, talvez, acho que nós aqui, os mais velhos aqui, como é que está essa questão aí de lideranças? Estão acontecendo novas lideranças no meio sindical, no meio da segurança do trabalho, ou não? E outra questão, aí você falou nas assessorias, assim, você acha que está faltando mais, como a gente fala, técnicos de segurança de campo, operacionais, ou está mantida a média ainda, que tem bastante? Eu queria saber, aí na tua opinião. Você falou um negócio agora que há uns 3 meses atrás eu tive o convite de participar de uma reunião online que estava Dupont do Brasil, Braskem, a Vale, grandes empresas, né? E o cara tem um monte de gente com esse discurso, né? Que segurança é um propósito, não sei o que, tá? As regras de ouro. Mas o pessoal instala
coloca essas regras na empresa e não lê o porquê. Né? Tudo tem um porquê lá atrás, tem uma história lá atrás. Isso que você falou é muito importante. As empresas, hoje, as grandes empresas, sabe o que elas estão fazendo? Indo lá para o passado. Porque segurança e saúde do trabalho virou muito papelinho, que ele diz o mineiro, muito papelinho. E daí não funciona, os acidentes continuam acontecendo. Daí os acidentes continuam acontecendo. Então, eles estão voltando, porque o técnico de segurança, como é que vai fazer a prevenção se não fala com o trabalhador? Como é que a higiene vai fazer se não vai lá onde o pessoal está aplicando agrotóxicos? Onde o pessoal está indo lá no armazém lá, que precisa transferir de um silo para o outro lá e deu problema e tal. Lá no escritório não vai fazer prevenção nenhuma. Então, essas grandes empresas estão voltando ao passado. Né? Claro que vai ter o cara que vai ter que fazer, o cara que conhece lá do decibelímetro, do luxímetro, do anemômetro, do IBUTG, da área de higiene, né? Eu trabalhei na área, não gosto dessa área, xarope, né? Eu também não. Que não faz prevenção, né? É para ver a doença, é para ver o problema, né? Então, a gente tem que pensar na prevenção. Na prevenção é como é falando com o trabalhador, e até falando com o líder, né? Hoje em dia, principalmente com o líder da empresa, com o líder, com o chefe, né? Então, esse cara que é o cara. Eu gostaria hoje de dizer, sabe, essa empresa aqui está acontecendo muito acidente. Para ir lá nessa empresa conversar com o povo. Vai ficar uns dias lá. Das 7 da manhã às 18 horas lá. Eu queria ver se não... A conversa muda, cara. Não tem outro jeito. Até guerra termina conversando, não é dando tiro. Verdade. E no meio sindical aí, Adil, o que tu acha que está faltando liderança também aí? Não tá acontecendo assim como é que eu vou te dizer, uma renovação, que daí tá ficando o pessoal das antigas e não tá e não tá assim chegando o pessoal novo, assim que eu digo. A única renovação que está acontecendo é Santa Catarina. Entrou um menino lá agora que está revitalizando o sindicato de Manaus, do Amazonas. O outro que está revitalizando o sindicato do Pará. Tá? Então, e o gurizão do Ceará lá, o Maciel, né? O Maciel do Ceará. Que não se envolve muito lá com o discurso. Ele tem conversado comigo. Está gravando ainda ou não? Ou parou de gravar? Isso eu já não sei. Dejar? Estamos gravando. Nós temos que fazer uma outra reunião, então. Passando a semana... Eu passo um quadro de vocês, porque eu conheço quase todo mundo. Eu passar um quadro, o que a gente pode fazer? Mas, Adir, uma coisa que muito se fala, muito se falou, melhor dizendo, muito se fala e vai se continuar falando. O nosso Conselho de Técnico de Segurança do Trabalho, sai ou não sai? Será que nós vamos chegar a ver isso um dia? Pois é, cara, eu acho que eu vou morrer e não vou ver. Eu já tive um infarto em 2024 e talvez eu não vá ver. Não buscar nada por aqui. Eu tinha esperança, Rosti, que quando eu me formasse ali de 2000 para cá, a gente sairia com esse conselho. Mas eu acredito que não vai sair. É o seguinte, a gente foi em 2000, uns 4, 5 anos atrás aí, a gente tinha a possibilidade de estar junto aí quando estava nascendo o conselho, o CFT aí, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Porra, mas aí teve um camarada, está gravando ou não? Teve um camarada de um sindicato de técnico aí. Está. Que viajou para o Rio do Sul, viajou para um monte de lugar, arrumou um monte de briga com os técnicos industriais que não aceitaram nós aí. Bom, eu vou falar da minha visão, né? Eu gosto de falar também da minha visão, porque essa é uma briga histórica, com muitas pessoas. É o caso, por exemplo, de muitos TSTs que abraçam o CREA, né? Da mesma forma que agora até o Conselho de Química abre, o Conselho da Administração também abre para TST. Então, a minha visão é a seguinte, eu tenho visão que somos profissionais de saúde,
saúde ocupacional, que a gestão da segurança do trabalho hoje, que só está nas costas do Ministério do Trabalho, e o Adir falou belíssimamente bem a respeito sobre a presença do SUS, que tem grana, que administra e que é o grande chefe da parte de saúde do país, né? Então ele tem que ter o envolvimento da saúde ocupacional. Então, no momento que o SUS nos receber, eu acho que aí vamos ter força política, porque hoje com o Ministério do Trabalho, que é o nosso homologador, ele não está nem aí, porque ele é homologador há anos de outras profissões e que não tem respaldo nenhum e muitas vezes só tem nem fiscalização. Qual foi a última vez que vocês ficaram sabendo que apareceu, assim, de um momento social, político, ou até na imprensa, que um TST que causou um acidente foi fiscalizado e que sofreu alguma sanção do Ministério do Trabalho, que é o fiscalizador, que é o homologador? O papel do Ministério do Trabalho não é de punir o técnico. Não é. Então, na minha opinião, sobre o Conselho, nós tivemos uma fase que ele não foi para frente, porque outras pessoas trabalham contra. Sim, bastante. O Armando era o presidente do Sintesp, e queira ou não, a gente tem que valorizar o Sindicato de São Paulo, é o maior sindicato da nossa categoria. Né? Isso aí. Né? Então, não é amar o presidente do sindicato, não. É a entidade. Ajudar ele, a instituição, a ter representatividade cada vez maior, porque é importante para todos nós no Brasil. Então, isso aí. O Armando, no primeiro mandato do presidente Lula, esteve lá junto, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula. Né? E eu me sinto muito tranquilo para falar, porque eu ajudei a articular com o Medeiros, que foi presidente da Força Sindical, né? E isso aconteceu, o Armando tem foto lá. Né? Então, aí teve gente nos estados, outros estados, fizeram contra, porque havia probabilidade do Armando virar o presidente. Sabe? Um negócio idiota. Quando houve agora essa ação dos técnicos industriais, a gente também fez essa articulação com o Armando. E foi feita a mesma coisa contra o presidente do sindicato da Federação dos Técnicos Industriais de São Paulo, o Wilson, que é meu amigo pessoal, quase bateu nesse dirigente sindical dos técnicos de segurança, que foi lá agredir ele. Falou bobagem para ele, quase que ele agride o cara. E ele pensou, naquele caso, ele pensou que como é que vai colocar um bando de maluco desse num Conselho Federal? E aí entra isso aí. O Conselho tem que ter uma coisa pensada. Tem que ser os nossos representantes, né? Agora temos um movimento aí de a gente ir para o CFT. Eu tenho boa articulação, né? Dentro das pessoas que tem o Fábio lá do Espírito Santo, do Sindicato dos Técnicos lá, também tem boa articulação, tem amigos lá dentro do CFT, no Conselho Federal. Então, era importante a gente ir para o CFT, eu acredito nisso. A pessoa, não, quer um conselho próprio. O conselho próprio não vai nascer nunca. Porque com toda falta modéstia minha, eles não têm ninguém na articulação política. O único que tem aqui algumas pessoas que eu posso ligar do governo federal, que está aqui no telefone, vários deputados do PT, do PSDB, e que somos amigos, sabe, que é segurança do trabalho. Não sou eu não tenho articulação nenhuma, cara. Eu falo com a Grace a hora que eu quiser. Eu tenho apoio dela. Mas, e essas pessoas, como é que elas veem segurança do trabalho? Não. Ninguém diz que segurança do trabalho não é importante. Todo mundo acha importante quando se fala com o político. Mas a nossa profissão não? Não, as pessoas nem sabem o que é, cara. Não é? Nem sabe direito o que é. Então, a maioria... Eu acho que o que está faltando é a venda do marketing do que seja o TST. Porque acaba que a gente está muito misturado e a gente tem que... Eu vou dar um exemplo que eu assisti agora de vocês dois batendo papo que, putz, eu fiquei apaixonado com esse bate-papo de vocês sobre agro. Vocês começaram a falar um negócio de uns negócios, como é que é, uns tampa, tapa, uns negócios que vocês falaram aí. Gente, eu acho que está faltando uma coisa na nossa profissão. E foi por isso que o mercadológico do tecnólogo surgiu. Porque todo técnico,
ele precisa crescer profissionalmente. E como nós não temos uma profissão de nível graduação, tipo, não estou dizendo engenharia, não tenho nada contra os engenheiros de segurança do trabalho, mas acredito que eu não vim da engenharia. E é por isso que eu sou meio contra de ir para o Conselho dos Técnicos Industriais, porque eu não me vejo como um profissional do segmento industrial. Nós somos profissionais de saúde, querendo ou não, saúde ocupacional é o nosso mundo. Porém, saúde, mas cuidamos da saúde do metalúrgico, sim, de todo mundo. Mas agora que eu ia falar era isso. O que falta é especialização. Da mesma forma que acontece com a enfermagem. Adejar, por que você fala segurança e saúde no trabalho juntos? Porque você tem que associar que vida precisa de ambos, né? A prevenção, que é a vez da segurança, e a condição ambiental, que é a saúde, né? Mas quer ver, só para terminar o que eu estava falando, o profissional de saúde que eu vejo muito a enfermagem como uma profissão que a gente tem que copiar, e como organização que é. Todo enfermeiro de nível médio também é especialista em determinados segmentos. Como você acabou de falar, e a Eliane deu uma aula para a gente aqui. Então, eu acho que o que está faltando para atualizar a nossa profissão é garantir curso de especialização de ramos. O TST do ramo A, ramo B, ramo C. Aí a gente arruma um pouco a nossa casa e vai matar aquele famoso TST 360 graus. Eu sei tudo. Esse TST que está acabando com a nossa profissão. Porque ele, por saber tudo, ele normalmente vira um PJ totalmente errado, sem abrir uma empresa de consultoria correta, que o correto mesmo é você ser nada de MEI, é ilegal, eu acho erradíssimo um colega TST abrir MEI. E quando ele faz isso, ele está sujando a nossa profissão, porque se nossa profissão é uma profissão legalista, especialista em conhecimento de lei, é impossível que ele fale para mim que ele não sabia que a gente não pode ser MEI. Está na lei. Você não leu a bendita da lei? Então, o que falta para a gente, eu acho que é isso, uma certa organização, que deveria vir do Ministério do Trabalho, nosso morador, mas que ele nunca fez isso com profissão nenhuma. É por isso que eu rezo por um conselho próprio. Mas... Mas esse detalhamento aí é um avanço para um outro momento. É importante saber por que a gente usa segurança e saúde no trabalho. Foi uma briga que a gente começou na época da Constituinte, colocar lá na Constituinte segurança e saúde no trabalho. Colocar as duas palavrinhas junto. Porque o conceito de quem pensa saúde coletiva, dos médicos sanitaristas, dos engenheiros sanitaristas, quem estuda saúde coletiva, né? E eu fiz curso, inclusive, na Fundação Oswaldo Cruz. Eles que pensaram isso aí. E qual é o conceito? O conceito é o seguinte: vamos supor que lá em Timbó aconteceu 20 acidentes na construção civil no mês de abril. Ele também é um problema de saúde pública. E quando se torna um problema de saúde pública, ele sai dos muros da empresa e vem para a sociedade. Porque esse trabalhador lá vai usar o SUS, vai usar a Previdência, né? Então, por isso que a gente usa segurança e saúde no trabalho. Ou trabalho, saúde, não vai fazer diferença nenhuma. É esse o conceito. Isso acontece lá em Palhoça, lá em São José, na Grande Florianópolis. 50 acidentes com pescadores, né, com problema do motor, do barco, é um problema também de saúde pública. Então, entra o trabalho, pode entrar a saúde. O exemplo que eu dou, por exemplo, para explicar isso, e a gente tem feito capacitação, então, ao invés de reclamar do Sereste, do pessoal da Vigilância Sanitária, é ajudar a capacitar eles. E nós temos feito isso no Paraná. Então, se uma pessoa entra numa panificadora, por exemplo, em Florianópolis, ou em Blumenau, ou em Joinville, que tem umas panificadoras maravilhosas, cada vez que eu ia lá, quando eu trabalhava na Antártica, tinha que ir na panificadora. O cara da Vigilância Sanitária, se ele for, ele pode ir olhar tudo lá, seus condimentos estão devidamente fechado, você está na temperatura adequada, ambiente, se a parede está a 2 metros
devidamente pintada com material lavável. Mas se ele abrir a porta da panificadora, ele vai ver que as pessoas podem perder o dedo, a mão e o braço ali numa máquina dentro da panificadora. Isso estou falando só de uma panificadora. Você imagina na construção civil, se o cara da vigilância sair somente da área de vivência e for ver guincho, máquina, andaime, elevador e assim por diante. Então, e a capilaridade que a área da saúde tem, nenhuma instituição no Brasil tem uma capilaridade. Eu até falo nas palestras fora de Santa Catarina que o pessoal se preocupa com a dengue, né? Eu falo da dengue, né? A dengue é porque o mosquito, que é o idiota que não sabe a doença, a classe social da pessoa que ele vai inocular. Inocula em qualquer um. Por isso tem a prevenção, né? E campanha da dengue tem no Brasil inteiro. Até em Joinville, uma vez que eu passei ali em Murici, Jurici, São Joaquim, tinha cartaz, tinha folder, tinha propaganda na rádio da dengue. E lá o mosquito, 5 quilômetros antes, ele vai freando já, porque ali ele não vai existir nunca, com aquele frio do que tem em junho lá, né? Mas tem campanha da dengue, e não tem de segurança do trabalho, porque nós não somos política pública. Eu me comprometo a mandar um vídeo de 95 que talvez ajude a Eliane, né? Eu mando para... Eu acho que o grande barato é isso, é virar política pública. É um dos posicionamentos que aqui no Estado a gente tem que começar também a se posicionar. Lógico, o fundamento do sindicato é salário, benefícios, mas a gente também tem que se posicionar enquanto profissão regulamentada, profissão especial, e que trata, como você mesmo falou, de duas coisas que são fantásticas, a segurança e a saúde, independente se uma está na frente e outra está atrás. Bom, são 21 horas e 42 minutos. A brincadeira era só de ser uma horinha de papo. Olha quanto tempo levou, coisa boa. Eu vou deixar então... Diga, para falar, Gabriela. Eu me senti em casa aí, ó, com o seu Adir. Se identificamos duplamente, hein? O exemplo que o senhor citou ali da padaria, por exemplo, a minha antiga profissão era na área de nutrição. E eu era gerente de uma padaria aqui na minha cidade. E a gente, dentro da área da nutrição, a gente fazia os mapas de risco, né? Legal. O mapeamento de risco dentro da cozinha, né? Dentro da área de trabalho. E quanto à fiscalização, realmente, né? Eu não era técnica de segurança do trabalho na época, mas eu tinha minhas preocupações com saúde e segurança. Então, eu tinha todo o mapeamento feito. Todo ano era fiscalização em cima de fiscalização. Vários órgãos, federal, estadual, SIDASC, tudo. E tudo para a área alimentar, mas a única coisa que realmente alguém um dia me pediu eram amostras da alimentação por causa de segurança alimentar. Ninguém nunca pediu um documento de segurança, todo aquele mapa bonito que eu fazia, colorido, risco aqui, maquinário ali, maceira, batendo, o padeiro pega ali para ver o ponto da massa, devolve, daqui a pouco pega de novo, tudo assim. Você via um risco, e mesmo não tendo tanto conhecimento na área, isso já era algo que... Porque a nutrição é uma área de saúde, né? Então, me trazia assim, o potencial do... Não só o risco à saúde de quem vai comer o alimento, mas de quem está fazendo, né? E também, claro, o risco físico, né? Porque são maquinários, área quente, área fria, câmera fria... É muita coisa, e eu tinha tudo isso documentadinho, toda a parte operacional, eu mergulhava tanto dos meus documentos internos, e nunca tive uma fiscalização que pedisse. Era vigilância sanitária, era tudo, ninguém nunca pediu nada. Hoje, como técnica de segurança, eu vejo, poxa, né, trabalho numa outra área, né, acabei deixando, era para acrescentar a minha profissão, mas acabei deixando a nutrição de lado e fui trabalhar lá na matéria-prima do alimento, né, lá na lavoura. E migrei aí, mas eu vejo que nada mudou, assim. A preocupação com saúde e segurança é vital, não tem, é o que mantém, que sustenta. Nós trabalhamos com vidas, não são objetos. E deixa eu fazer uma observação, olha só, como a gente não desiste, ó, tem que ter gente em guerra aqui. Vocês estão vendo que eu estou com 2 acessos, um com áudio e um com áudio? Que criatividade, hein?
Um telefone só Rapaz. dá áudio, o outro só me dá vídeo. Eu pensei, poxa, eu vou ligar os dois, daí consegui. O Gabriel estava certo. Olha, a Eliane vai ser excelente pro time. Gabriel, tá certo. A mulher é polivalente. Deu errado não, peraí que eu ligo o louco. Ligou a repetidora, jogou áudio, jogou vídeo. Pô, eu tava percebendo isso. Eu falei, caramba, ela foi criativa, hein? Legal, legal. Eliane, então, aproveitando até porque o nosso primeiro contato agora, oficialmente, né, a Eliane explicando, ela virou nossa conselheira fiscal, né? Infelizmente, 2 colegas pediram para se retirar e agora estamos recebendo mais 2 pessoas para ficar no lugar. E uma dessas pessoas é Eliane. Então, Eliane, oficialmente, seja bem-vinda. Para a gente é super orgulhoso ter uma mulher dentro do time e principalmente do teu município representando aí, né, a nossa entidade. Então tá aí, já tá tarde pra caramba. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer de novo uma volta ao mundo aqui para a gente poder finalizar, né? Vou começar com o presidente fazendo as atividades de finalização, ele joga pro Gabriel, que depois joga pro Dudu, Eliane finaliza e joga pro nosso convidado para a palavra final. Beleza? Com a palavra, meu presidente. 2 horas. 2 horas. Adejar, é muito tempo, cara. Para um sábado à noite é muito tempo. O papo tava bom, cara. Só faltava uma pizza com Coca-Cola. Mas é o tipo da coisa, esse tipo de coisa tem que ser na semana. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão aqui? Mas elas vão ouvir, vão ficar com inveja da gente. Tivemos a presença da gente. Não vão ouvir. Tá? É muito tempo. Tá? Apesar do tema ser interessante, é muito tempo. Já falei isso para você outro dia. Tá? Mas em todos os casos. Desculpa. Olha a água. Agradeço especialmente ao Adir pela disponibilidade, mas o Adir é o tipo da coisa também. Agradecer o quê? Adir, você precisa estar aqui à meia-noite para fazer uma palestra para nós. Aqui está o Adir à meia-noite. Adir, às 5 horas da manhã uma palestra, pode ser? Pode. Adir está aí. Tá? Adir é um daqueles caras que dá para dizer assim, não existe, mas ele está aí. Cosmo Palácio, para quem conheceu, mesma coisa. Tá? Foi uma perda grande para a segurança do trabalho. Tá? E assim tem outros também, ficar pensando em muitos ali não leva a nada. Agradeço a tua participação, Adir. Leva essa ideia adiante do livro, tá? Não precisa ser necessariamente nessa ideia do Adejar aí, tá? Mas é interessante porque realmente a tua vida é segurança do trabalho. Tá? Te conheço já desde 2010, 2011, alguma coisa assim, quando nós fazíamos parte de Lages, você sempre aparecendo lá para dar dicas, e mesmo assim não adiantou nada, o pessoal deixou isso morrer e agora temos que revitalizar isso ali. Obrigado ao Gabriel, obrigado à Eliane, obrigado ao Campos, obrigado a Adejar. Boa noite, bom fim de semana a todos. Esqueci a ordem. Vai, Gabriel! Então tem que ver Adejar Tem que estipular, então, um tempo, se é 1 hora, se é 1h30, para bate-papo, então, para reunião. Então, daí estipula e daí um dia, então, se não for final de semana, um dia durante a semana, então, para o pessoal participar aí, tá? Sem problema, para depois não houver reclamação aí, tá? Pessoal. Vão levar a gente pro Procon ou então aqui pro meu condomínio. Você está falando muito alto. E outra coisa, também daí estipular se é 1 hora, se é 1h30. Eu acredito que deve ser bom, que fica bom em torno de 1 hora durante a semana aí, de estipular, ou quinzenal, ou sei lá,
ou aí ver depois essa situação aí. Mas ficamos muito agradecidos com a participação do Adir. Ele fazia alguns anos que a gente não conversava, Adir também ali. E o pessoal que está se agregando aí também com nós. Agora temos que ver essa questão que foi colocada aí das atas, que o pessoal saiu, já foi colocado o pessoal novo, e mais a atualização do estatuto. E depois daquela outra situação lá que a gente viu também, Alejar, e pra gente ver essa semana aí. E quando é que tu vai finalizar essa questão do estatuto aí, essa semana já? Para cartorear, depois vai ter 10 dias para protocolar, e depois mais 10 dias para passar para outro cartório, porque esse mês de maio a gente vai ficar em torno do cartório só. E mais aquela outra questão também que a gente viu também que já dá para fazer. Eu acho que lá por junho a gente já tá tudo ok já. Eu acho. Então, com a palavra, Mr. Eduardo Dom Campos. Boa noite, senhores. Adir, só agradeço o aprendizado aí, a tua experiência aí vai realmente ajudar muito a somar o que a gente está tentando. É bem a primeira vez uma participação com o sindicato, né? Quando eu entrei aqui, o convite do CJ, meu intuito aqui é trocar essa experiência e principalmente para os mais novos que estão chegando. Então, complementando o que o Rush falou aqui, o teu livro vai ser um benefício para as futuras gerações. Eu acho que é uma coisa que é necessário, que pessoas que a gente vê, que o CJ comentou mais cedo ali, né? Muitas pessoas fazem perguntas nos grupos de documentos, coisas que a gente pensa assim, porra, né? É sério que o cara tá perguntando esse tipo de coisa, né? Então, cara, a gente já troca experiência, como a gente não pode participar muitas vezes de palestras ou conhecer pessoas como o Adir, né? Mas comprar o livro dele, né? Ter o contato com a experiência que ele teve, isso aí é uma soma. E temos que ter essa cultura também de lermos, né? Que hoje está muito fácil acesso à internet, pesquisa no Google, o famoso copiar e colar, e aí esquece que, pô, fazer o dever de casa, né? Estudar um pouquinho sobre o assunto, se dedicar umas horinhas, mesmo que eu não tenha experiência, mas o tempo que eu perco ali pesquisando sobre o assunto, trocando experiências, debatendo com os colegas, eu vou adquirir o conhecimento necessário para dar andamento no meu serviço, né? Então, mais uma vez, agradeço aí a tua participação, a tua contribuição aí, que só venha somar para a gente aí. Uma boa noite a todos os colegas aí, e seja bem-vindo aí também, Eliane. Um abraço, muito obrigado. Ok, boa noite. Então, eu também queria agradecer, fico muito contente de conhecer aí o seu Adir. Me identifiquei muito, já falei, por 2 etapas da vida, então, quero contato sim, quero continuar compartilhando aí dessa parte da experiência do senhor. Assim como o livro dele, que o CJ falou, o livro do Adir também pode depender dele a civilização da nova saúde, segurança e trabalho, né? O livro dele fala sobre uma nova civilização a partir de regras, né? Sem esse livro não tem como. Então, sem o livro do seu Adir aí, acho que também a segurança se perde, hein? Aqui para o Sul, ao menos, acredito que soma muito. Então, fico muito agradecida aí, o papo foi bom. Concordo com o Sr. Rust ali, o tempo é crucial, o papo é bom, eu falo bastante, tem que me mandar ficar quieta às vezes, porque 2 horas é muito tempo e realmente as pessoas são de vídeo curto, né? Então, se a gente quer mesmo que outras pessoas ouçam e prestem atenção, a gente tem que se cuidar com o tempo. Talvez definir ali um tempo para cada um assuntinho, para a gente ir se colocando, como o senhor falou ali, né, Sr. Rust, realmente é muito tempo, né? Mas é isso aí, boa noite, um ótimo final de semana. Segunda-feira eu vou tentar pedir para que o meu gerente ou alguém faça um videozinho da minha DDS lá, vou falar sobre um assunto motivacional da minha safra e sobre o movimento, usar a palavra movimento verde, e posso até divulgar lá no grupo daí com vocês. Tá? Boa noite e até mais. Aí, Adir, você com a palavra para finalizar.
Só agradecer a vocês e perguntar se já jantaram, porque eu não jantei ainda. É isso. A Di vai pagar a pizza aí no Paraná. Bora. Jantar com tomar meus remédios. Tem um monte de remédio agora da pressão que tem que tomar. E é de noite, 4 remédios. E está passando a hora já do meu remédio. Mas agradecer de coração cada um de vocês aí. Um grande abraço. Estou sempre à vontade para entrar em contato de dia, de manhã, de noite. Conta com a gente aí. Um abraço, um carinho enorme que eu tenho por esse povo de Santa Catarina, que eu amo de paixão. Valeu. Gente, como sempre, um prazer estar sempre com vocês. Valeu pelas críticas, pelos elogios, pelas histórias. Papo de TST do Sindicato de Santa Catarina, dos técnicos de segurança do trabalho, finaliza mais um bate-papo com bastante coisa boa para o final de semana. Bom domingo, boa semana e a gente se vê por aí. Abraço. Daqui a pouco a gente edita o vídeo, YouTube neles. Tchau.